Você já percebeu como o jeito que a gente fala vira motivo de julgamento? Às vezes a pessoa nem escuta o que você está dizendo, ela escuta como você diz e decide quem você é por causa disso. Diz que é erro, diz que é feio, diz que é falta de estudo. Mas quase ninguém pergunta de onde veio essa ideia de fala certa. Quem decidiu o padrão? Quem escreveu a régua que mede a boca do povo? A língua não nasce pronta, ela é construída na história. E a história do Brasil não foi igual para todo mundo. Teve gente com acesso à escola, teve gente proibida de aprender, teve quem escrevesse as regras, teve quem só pudesse obedecer. Para entender o preconceito linguístico, a gente precisa voltar no tempo. Precisa olhar para o período do Império. Durante o Império do Brasil, o país era oficialmente monarquia. O poder estava concentrado, o voto era restrito e a educação formal não era para todos. A elite urbana tinha acesso ao ensino e ao português escrito dentro da norma que vinha de Portugal. Enquanto isso, milhões de pessoas negras viviam sob escravidão, eram impedidas de estudar. A alfabetização era proibida em muitos lugares. Isso não era descuido, era controle. Um povo que não aprende a ler não participa das decisões. A língua padrão foi se fortalecendo nesse ambiente. Ela virou sinal de status, de civilidade, de pertencimento ao grupo que mandava. E quem não falava daquele jeito ficava marcado como inferior. Mas essa desigualdade não começou só com a escola. Ela começou antes na própria estrutura da escravidão. A escravidão não foi apenas trabalho forçado. Foi um sistema que organizava quem tinha voz e quem não tinha. Pessoas negras trazidas da África falavam diversas línguas. Ao chegar aqui, precisaram se comunicar entre si e com os senhores. Surgiu uma mistura, uma adaptação. O português falado nas ruas começou a ganhar características próprias. Não era erro, era sobrevivência, era criação. Mas como essas pessoas estavam fora da escola, essa forma de falar não virou padrão oficial. O padrão continuou sendo da elite letrada. Assim, o que nasceu da resistência virou visto como defeito. E quando a escravidão acabou, muita gente achou que a desigualdade também tinha acabado. Mas o fim da escravidão não significou inclusão imediata. Pelo contrário, deixou uma marca profunda que continuou depois da abolição. Após a abolição, não houve um grande projeto nacional de decoção para a população negra recém-liberta. Não houve distribuição ampla de terra. Não houve inclusão estruturada. A escola continuou sendo espaço limitado. A norma padrão continuou sendo privilégio. E o português popular, que já estava formado nas ruas, passou a ser tratado como sinal de atraso. A língua virou mais um filtro social. Quem dominava a escrita formal tinha acesso a cargos públicos, concursos e decisões políticas. Quem não dominava ficava à margem. Isso consolidou uma ideia perigosa, a de que falar dentro da norma era prova de inteligência. Mas inteligência não depende de concordância verbal, depende de raciocínio, experiência e capacidade de interpretar o mundo. Mesmo assim, essa associação entre fala e valor social se fortaleceu ao longo do tempo. Com o passar dos anos, a escola assumiu o papel de ensinar a norma padrão. Ensinar não é problema. Toda a sociedade precisa de uma forma comum de escrita para documentos oficiais. O problema começa quando a norma deixa de ser ferramenta e vira medida de valor humano. Muitos estudantes passaram a sentir vergonha do próprio jeito de falar. Dentro da sala de aula, ouviram que a forma usada em casa estava errada. Isso cria conflito interno. A criança aprende que para ser aceita precisa esconder parte da própria identidade. E essa sensação não fica só na escola. Ela acompanha a pessoa na entrevista de emprego, na apresentação pública, na internet. A norma vira filtro invisível. E esse filtro não afeta todos da mesma forma. Ele pesa mais sobre quem vem das periferias e das famílias historicamente excluídas. Esse peso não é imaginário. Ele aparece nas oportunidades concretas. Em entrevistas de emprego, muitas vezes o recrutador avalia não só o currículo, mas a forma de falar. Pequenas variações na pronúncia podem ser interpretadas como falta de preparo. Isso reforça desigualdades antigas. A língua, que deveria ser meio de comunicação, vira instrumento de seleção social. Ao mesmo tempo, quem domina a norma padrão acumula vantagem simbólica, não porque seja mais capaz, mas porque fala de acordo com um modelo valorizado. Essa dinâmica cria um ciclo difícil de romper. Quem tem acesso a boa educação amplia oportunidades. Quem não teve, precisa correr atrás já em desvantagem. E quando chega a era das redes sociais, essa exposição se multiplica, levando o julgamento para um palco ainda maior. Das redes sociais, a fala ganhou alcance nacional. Pessoas de diferentes regiões começaram a produzir conteúdo e alcançar milhões. Isso ampliou vozes que antes não tinham espaço, mas também ampliou a vigilância. Comentários corrigindo cada palavra se tornaram comuns. Muitas vezes a correção não é feita para ajudar, mas para diminuir. A mensagem perde importância diante da forma. O foco sai do conteúdo e vai para a gramática. Isso gera autocensura. Gera medo de falar. E quando alguém deixa de falar por vergonha,
a sociedade perde diversidade de pensamento. O preconceito linguístico, então, não é apenas questão de língua, é questão de participação social. Ele define quem se sente autorizado a ocupar espaço público. E essa sensação começa cedo, dentro da formação da identidade. A identidade se constrói na infância. A criança aprende a falar ouvindo a família, os vizinhos, a comunidade. Essa fala carrega afeto, memória e pertencimento. Quando essa mesma criança é ridicularizada pelo jeito que fala, ela aprende que sua origem é motivo de correção constante. Isso afeta a autoestima, afeta a confiança, afeta o desempenho escolar. Não porque ela não seja capaz, mas porque começa a duvidar de si. A vergonha linguística é silenciosa. Não deixa marca visível, mas molda escolhas. Muitos evitam participar de debates, evitam gravar vídeos, evitam cargos que exigem exposição. Assim, o preconceito linguístico reforça a desigualdade sem precisar declarar a intenção. Ele age de forma sutil, e por isso é tão difícil de perceber. Perceber esse mecanismo é o primeiro passo. Não se trata de negar a importância da norma padrão. Ela é necessária para textos oficiais, concursos e comunicação formal. O ponto central é entender que variação linguística é fenômeno natural. Toda língua muda. Toda língua possui registros diferentes. O problema não é ensinar a norma, é tratar outras formas como inferiores. Quando a sociedade faz isso, transforma a diferença em hierarquia, e hierarquia em exclusão. No Brasil, essa exclusão tem raiz histórica profunda ligada ao período do Império e à escravidão. A desigualdade educacional que começou ali deixou efeitos duradouros. Entender essa origem ajuda a tirar o debate do campo da ofensa pessoal e levar para o campo da estrutura histórica. Quando o debate chega na estrutura, a conversa muda de nível. Não é mais sobre um indivíduo que fala certo ou errado. É sobre como a sociedade definiu padrões a partir de grupos que tinham poder político e econômico. Durante o Império, a elite letrada consolidou um modelo formal. Esse modelo continuou influente na República. Com o tempo, virou sinônimo de competência. Mas competência não é herdada pela pronúncia. Ela é construída por acesso a oportunidades. Ao reconhecer isso, abrimos espaço para uma visão mais justa. Podemos ensinar a norma como ferramenta de mobilidade social, sem transformar a fala popular em motivo de desprezo. Essa mudança exige consciência coletiva, e começa na forma como reagimos quando ouvimos alguém falar diferente do padrão. Reagir com respeito é escolha. Em vez de corrigir publicamente para expor, é possível orientar em contexto adequado. Em vez de associar a fala à inteligência, é possível avaliar ideias e argumentos. Dominar a norma padrão pode abrir portas. Negar a própria origem fecha outras. O equilíbrio está em aprender novas formas de expressão sem apagar a história que moldou nossa língua. O português brasileiro é resultado de encontros culturais profundos. Povos africanos tiveram papel central nessa formação. Reconhecer isso valoriza a contribuição histórica muitas vezes invisibilizada. A língua que nasce na periferia não é defeito, é parte da construção nacional. Quando entendemos isso, o debate deixa de ser sobre erro e passa a ser sobre justiça histórica. Justiça histórica não significa eliminar regras. Significa aplicar regras sem humilhar pessoas. Significa compreender que desigualdades atuais têm raízes no passado, inclusive no período do Império. A língua pode ser ponte ou barreira, pode ampliar acesso ou reforçar a exclusão. Tudo depende da forma como usamos esse conhecimento. Ensinar a norma padrão é importante. Valorizar a diversidade linguística também é. Uma coisa não anula a outra. O desafio é construir um país onde aprender novas ferramentas não exige abandonar a própria identidade, onde ninguém seja reduzido ao sotaque ou à variação que carrega. No fim, a pergunta que permanece é simples e profunda. Quando você escuta alguém falar diferente, você vê erro ou vê história? Se você chegou até aqui, é porque essa conversa fez sentido para você. A língua pode ser ponte, ou pode ser barreira. E essa escolha começa na forma como a gente escuta o outro. Talvez o problema nunca tenha sido a fala do povo. Talvez o problema tenha sido quem teve o poder de decidir o que era certo. Agora eu te deixo uma pergunta simples. Quando você escuta alguém falar diferente, você corrige ou você tenta entender a história que está ali? Se esse conteúdo te fez refletir, se inscreva no canal Histórias Negras CTV. Deixe seu comentário. A sua participação fortalece esse projeto e ajuda essa história a chegar mais longe.